Olá, bem-vinda a Vicky Oráculos. Hoje nós vamos fazer uma leitura diferente. Hoje nós vamos fazer uma leitura no campo sentimental afetivo sobre relacionamentos. Então, neste momento, nós vamos descobrir aí como que está o coração do ser amado, como que estão os sentimentos dele, o que ele pensa sobre você e um conselho para essa relação, se existe ou não relação, né? Então nós vamos descobrir aí através do tarô qual é a mensagem que a espiritualidade tem para falar sobre o seu relacionamento, seu paquera ou até mesmo o seu casamento. Vamos lá? Vamos descobrir? Então, neste momento, eu trouxe aqui para vocês duas opções. Lembrando, essa tiragem é atemporal. Então, ela é válida para o momento que você está vendo o vídeo, tá bom? Neste momento, faça a sua mentalização do seu ser amado. Pensa na pessoa. Pensa com muito carinho, com muito amor. Traz essa pessoa na sua mente. Peça ao seu anjo da guarda, ao seu mentor espiritual, que faça que você receba um aconselhamento, receba aí a mensagem que reflita a verdade para você. E escolha uma das duas opções. Então, nós temos aqui a opção número 1, que é a pirâmide laranja, e a opção número 2, a pirâmide rosa. Lembrando que esses orgonites são da Vicky Atelier e eles estão disponíveis para adquirir no link na descrição, tá bom? Que no site deles. Mas são orgonites extremamente poderosos, então não deixe de conhecer e adquirir para equilibrar também a energia aí do seu lar. Então vamos começar? Opção número 1 é a pirâmide laranja. Vou colocar, depois eu trago de volta a opção número 2. Então, a opção número 1, laranja. Neste momento, então, pensa no ser amado. Você que escolheu essa opção. E vamos saber aí, primeira carta, o que ele pensa sobre você? Quais são os sentimentos que ele pensa sobre você, sobre o consulente? Então, vamos iniciar a leitura. Então, primeiro nós vamos saber sobre o que ele pensa sobre você. Vamos pegar o que ele sente, quais são os sentimentos dele por você. E vamos pegar também uma carta de aconselhamento. Qual é o aconselhamento para esta relação, para esta paquera, enfim. Então, aqui nós temos os arcanos e vamos agora complementar a leitura com os arcanos menores. Então, primeira carta, nós falamos sobre o pensamento, que ele pensa, o que ele, eu falo ele, um ser de luz, tá? O que ele pensa, o que ele sente. Ser de luz é o seu amado ou a sua amada. E qual é o aconselhamento para essa relação com esse ser de luz? Prontinho. Estamos com as cartas tiradas, vamos agora conhecer aí a leitura. Eu vou abrir, depois eu vou falando, tá bom? Aí eu vou posicionando aqui para vocês poderem ver bem. Vamos lá. Então, aqui quando a gente está falando de quê? De pensamentos. O que ele pensa sobre você, tá? Aqui veio o carro junto com o 9 de copas. 9 de copas mostra para mim que ele tem um pensamento carinhoso por você, cheio de sentimentos, e ele vê você, ele pensa em você uma pessoa objetiva, uma pessoa do bem, uma pessoa que sabe o que quer e que tem direcionamento. Então ele tem um pensamento em você, é um pensamento com sentimento, então ele gosta de você, ele tem esse sentimento de carinho por você, e tem muito, porque nós estamos falando de 9 de copas, e olha aqui a
resplandecendo, né? Então ele tem muito sentimento bom por você. Então ele gosta sim de você, ele pensa sim em você. E o pensamento dele é que você é uma pessoa determinada, que você é uma pessoa que sabe o que quer, que você é uma pessoa que tem muito sentimento, ele sente esse sentimento. Então quando ele pensa em você, ele vem esse sentimento para ele, tá bom? Então ele gosta de você, ele pensa em você e o pensamento dele por você é positivo, tá bom? Quando a gente olha aqui no sentimento que ele sente, como eu falei aqui, já denunciou ele, que ele tem sentimentos, mas aqui ele trouxe a força com o 8 de paus. O que significa? Que ele também está se segurando. Ele gosta, mas ele está segurando o sentimento dele. Ele não está te mostrando tudo aquilo que ele poderia. Por quê? Porque a carta da força fala de controle. Então, o que aparenta aqui é que parece que a pessoa está controlando os sentimentos dela. Muitas vezes até para não demonstrar, tá? Até para não demonstrar os sentimentos. Mas, e que tá tudo no ar, tá tudo muito abstrato ainda para a pessoa. Então, para o ser de luz, ele controla esse sentimento porque tá abstrato. Foi uma coisa muito rápida que aconteceu de sentimentos. Então, para ele, quando ele se deu conta, ele já estava meio que pensando em você, pensando na situação. Então, ele tá de uma forma meio que controlando esses sentimentos, tá bom? E qual que é o aconselhamento? Olha, o aconselhamento fala aqui que precisa haver um término de alguma situação para que o sol volte a brilhar. O que significa isso, tá? Significa que provavelmente ocorreu alguma situação triste. E essa situação triste já está chegando ao fim, está indo embora. E o sol está resplandecendo. Que é exatamente a carta de 10 de espadas fala de término. Mas a carta maior, que é a carta do sol, fala de quê? Felicidade, de prosperidade, fala de coisas boas, de realização. Então, diria para você que o quê? Vamos resumir aqui essa leitura, tá? Então, eu digo que ele pensa que você é uma pessoa extremamente organizada, pensa em você de uma forma bem, que você é uma pessoa muito inteligente, ele te observa bastante, ele tem sentimentos por você, mas ele se segura no demonstrar esses sentimentos, porque ainda está muito no ar esse sentimento dele. Então, ou até mesmo é a pessoa, a personalidade da pessoa também pode ser assim, de ele não demonstrar os sentimentos. Só que sim, eu vejo que ele gosta, existe sentimento aqui, só que ele está se segurando. Tá? E porque o que precisa ser feito é alguma coisa do passado que precisa ser finalizado, ele se livrar desse sentimento para dar um início de uma coisa boa. Mas quando a gente está falando aqui de aconselhamento, é justamente isso. Tem que dar esse fim, esse término. Então, como aconselhamento para você, dentro dessa relação, eu diria o quê? Procura dentro de você, nos teus sentimentos, principalmente se você tem alguma culpa, se você tem alguma rejeição, alguma tristeza, cura essa tristeza. É ela que está impedindo você de enxergar o sol. O sol está na tua frente. Você tem tudo, esta relação aqui tem tudo para dar certo. Por quê? Porque a gente vê sentimento, a gente vê muito sentimento. E a gente vê, muitas vezes, o controle. Então, se a gente está vendo que tem sentimento, tá falando para seguir em frente. A carta do carro fala de que também vai dar certo. Vai para seguir em frente. Mas a gente vê a carta da força falando de controle. E aí vem um 10 de espadas falando o quê? Precisa acabar alguma coisa para você poder ver o sol raiando. Então, como aconselhamento, diria isso. Reveja a sua relação com essa pessoa. Veja o que você precisa perdoar, deixar para trás, para que ela possa florescer novamente. Tem tudo para dar certo, tá bom? Cuidado apenas para não deixar esse sol queimar a relação. Isso é bem importante. Como a gente está falando aqui de relacionamentos, um não pode ser maior que o outro. Um tem que olhar para o outro e ver o amor. Então, isso é bem importante. Mas a atitude está na tua mão.
O conselho aqui é atitude na sua mão, que é o sol, tá bom? Espero que tenha gostado da sua leitura e se gostou, claro, deixa um joinha aqui pra gente, que ajuda bastante a gente no canal, tá bom? Então, finalizamos a leitura do número 1. Vamos iniciar a leitura da opção número 2. Opa! Opção número 2. Vamos colocar aqui e vamos iniciar também. Então, também 3 cartas. Então, você que se conectou com a opção número 2, a pirâmide rosa. Neste momento, respira fundo para você receber o seu aconselhamento. Então, a primeira carta, aqui o primeiro conjuntinho de cartas, é o que ele pensa. Vamos ver o que ele pensa. O que ele ou ela, né, pensa do consulente, o que sente pelo consulente e qual que é o aconselhamento nessa relação para o consulente. Vamos complementar também com um arcano menor. O que ele pensa, o indivíduo pensa, o que o indivíduo sente e aquilo que o indivíduo tem de aconselhamento, né? Aquilo que a gente tem de aconselhamento para essa relação. Cartas na mesa, vamos iniciar a leitura. Eu vou abrindo aqui para que você possa ver, depois eu vou falando, tá? Vou desvirando as cartas. Aqui as maiores e os menores. Vamos lá. Aqui nessa relação, a carta, quando fala de pensamento, o que ele pensa, tá? A primeira carta aqui veio 2 de ouros com julgamento. 2 de ouro com julgamento fala que é assim, esse pensamento dele tá falando num renascimento. Ele pensa, quando ele pensa, essa pessoa pensa em você, ela pensa que ela precisa equilibrar as coisas, precisa haver um equilíbrio melhor para florescer esse relacionamento. Tá? A carta do julgamento é uma carta de renascimento, é uma carta de novos inícios. Mas a carta de 2 de ouros fala o quê? Fala de equilíbrio, fala que precisa haver o equilíbrio para ter esse renascimento. Então, assim, como a gente está falando de pensamento, me vem muito isso. Ele precisa se equilibrar, a pessoa precisa se equilibrar para receber esse novo chamado, para atender esse novo chamado, esse novo início. E esse é o pensamento dela com relação a você. Eu preciso me equilibrar, eu sei que pode ter um novo início, mas eu preciso me equilibrar para isso, tá bom? Então, me vem bastante essa questão de equilíbrio. Essa carta me chamou bastante atenção. Por quê? Porque o julgamento, ela é uma carta muito boa, mas assim, ela é uma carta que ela convida você a fazer um renascimento, um reinício, a novos inícios. Então, o que ele precisa? A pessoa precisa pensar, poxa, eu preciso me equilibrar para ter um novo início, tá bom? Essa é a mentalidade. Quando a gente fala de sentimentos, sentimentos veio a torre com 3 de ouros, tá? Aqui vem falando o quê? O sentimento tá muito desorganizado. O sentimento por você pode ter tido alguma quebra desse sentimento. Não que ele não goste, mas teve alguma coisa que aconteceu que quebrou um pouco esse sentimento. E isso precisa ser reconstruído. E essa reconstrução, ela não vai ser sozinha, ela vai precisar de apoio. E essa reconstrução de sentimento, que é o 3 de ouros, aqui que vem falando desse 3 de ouro, tá me trazendo como se fosse dentro de uma equipe, sabe? Não só você, mas o ambiente em si vai precisar ser reconstruído. Por quê? Porque foi dentro desse ambiente que ocorreu essa quebra, esse desmoronamento da torre. Então a torre, ela fala muito de términos, de tristeza. Então eu vejo aqui que sim, existe um sentimento, só que um sentimento pesado com relação a isso. Então, ele para você, a pessoa para você, tá? O indivíduo para você é consulente. Tem sentimento? Tem, mas tem uma quebra aí desse sentimento. Então pode ter alguma situação que ocorreu essa quebra, que faz com que muitas vezes não se manifeste. Só que tem uma coisa importante dentro da carta da torre. Tudo que está bem estruturado renasce, reconstrói-se.
tá? Então, pode ter ocorrido um rompimento aqui? Pode. Mas, se houver uma boa estrutura de sentimentos, isso pode ser reconstruído, tá bom? E o aconselhamento? O aconselhamento trouxe a morte com valete de ouros. O que ele fala? Que precisa ser transformado para ter novo início. Se não houver uma transformação, não vai ter novo início, não vai iniciar. E aqui eu posso falar assim, não vai iniciar um relacionamento, não vai para frente. Precisa ter uma transformação. E o que é essa transformação? É deixar o passado para trás. E assim, a morte, ela fala de é uma carta muito bonita porque ela fala de transformação, ela fala de mudanças, mas são as mudanças que o consulente precisa fazer, então as mudanças que você precisa fazer. E o valete de ouros fala de inícios. Então, se você quer início concreto, você precisa fazer o quê? Fazer a transformação. Você precisa se transformar, você precisa deixar para trás dores, precisa deixar para trás sentimentos ruins, precisa deixar para trás aquilo que quebrou o sentimento aqui. Você precisa deixar para trás, senão não vai ter a transformação e não vai ter novos inícios. Então, o aconselhamento para essa leitura é exatamente isso. Então, vamos lá, vamos dar uma resumida. Pensamentos, mentalidade. Precisa haver o equilíbrio para ter esse novo início, tá? Então, ele pensa exatamente nisso. Existe aqui sentimento? Eu diria que, assim, não diria aquele sentimento, mas existe uma dor aqui. E pode ser uma dor vinda de algum rompimento, alguma mágoa que a pessoa possa ter por você, tá bom? E o que precisa ser ajustado? Então, pode ter um novo início? Pode ter um novo início, sim. Mas precisa o quê? Haver o equilíbrio. Por quê? Porque houve o rompimento do sentimento e precisa haver a transformação para ter novos inícios, tá bom? Então, aqui, revisa, olha toda a relação com essa pessoa. Não, faz um exame de consciência aí, o que precisa mudar, tá? Para que você possa fazer essa transformação e ter novos inícios. Se não houver essa transformação, não tem novo início, tá? Só que essa transformação, ela pode trazer dor. A carta da morte pode trazer dor, só que ela é uma dor necessária e é uma dor que, se não acontecer, ela não vai levar o novo início, tá bom? Mas aqui tem chances de novos inícios, tem chance sim, porque a gente trouxe o julgamento junto com a morte. Então a gente trouxe o rompimento, mas trouxe o julgamento com a morte, que são duas cartas de renascimento, de transformação. Então tem chance sim, só que precisa transmutar alguma coisa, tá bom? Espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixa um joinha, tá bom? Espero também que essa transformação aconteça para que a vida afetiva possa florir, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!